pedir para os irmãos que estão lá no hall, na entrada. Que bênção. Vamos entrar. Muita gente viajando. Muitos estão viajando. Muitas famílias da nossa igreja também estão viajando. Mas Deus te trouxe aqui. Nós estamos aqui. E como eu disse ontem, na reunião dos pastores da nossa associação, tinha bastante pastores ontem aqui, eu disse que, conjecturando com eles, né, que o Senhor estaria presente onde tivesse 2.000 ou 3.000 reunidos em seu nome. É isso, não? Hã? Foi isso que ele disse? Não. Basta ter você e eu. Amém? E aí ele significa até um, porque nós somos templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E toda vez que você pensa em estar sozinho, você nunca está só. Ele está contigo. Amém? Glória a Deus, queridos. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que nós comemoramos todas as igrejas batistas comemoram o segundo domingo do mês, o dia do pastor. E aqui em nosso ministério nós somos em 11 pastores, não é? Contando com os pastores todos que estão nas nossas igrejas lá no Carmo, em Francisco Beltrão, em Lages, na Zona Sul, e está chegando mais 2 aí, né? Perto lá de Parelheiros também. Estamos conversando com eles, onde eles estiveram aqui. E se comemora no segundo domingo, o dia do pastor. Tem tantos dias ou não? Tem o dia do papai, tem o dia da mamãe. Essa ideologia maluca pelo mundo afora aí está dizendo que tem que tirar tudo isso do calendário, né? Mas não dá para tirar. Não. Tem o dia da criança, tem diversos dias. E é impressionante como Deus planeja todas as coisas. O nosso Deus, ele não faz nada aleatoriamente. Tudo que Deus faz e planeja tem um propósito e tem um fim definido. Não é? E ele não planeja nada se não tiver dentro daquilo que ele pensa em realizar. Desde a formação desse planeta que nós existimos, que ele escolheu, um pequenino planeta que dentro da concepção de alguns outros planetas, em outras galáxias, em outros sistemas nesse universo, nós somos diminuto demais. Mas ele quis que assim o fizesse, né? Eu gostaria que você, então, visse comigo, abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4. Tem alguns irmãos que vêm de longe, estão chegando, mas eu quero compartilhar isso com vocês. E é abrindo este culto em nome do Senhor Jesus, porque ele já se faz presente, a Trindade está presente neste lugar. Aleluia. Efésios capítulo 4. Nós vamos ver um pouquinho dessa administração que Deus instituiu e o propósito dessa administração. Efésios capítulo 4, verso 10, começa:
e nós o leremos até o versículo 13. Diz assim o verso 10: reverentemente como estamos, vamos acompanhar a leitura. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus. Estamos falando de Cristo Jesus. Paulo dá ênfase em Cristo nesse texto, para preencher tudo o que existe. Como em Cristo tudo foi formado e porque Ele quis que assim o fizesse, tudo aconteceu. Aí ele vem explicar parte dessa administração no versículo 11, dizendo assim: assim Cristo, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar quem? Você. Glória a Deus. O propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos o quê? Unidade da fé. Que mais? Do conhecimento do Filho de Deus, com o propósito de chegarmos o que? Aonde? Maturidade, atingindo a medida da estatura plena, o quê? De Cristo. Os pastores, evangelistas, apóstolos e mestres, nada mais foram escolhidos para atingir o propósito que o Senhor Deus e Jesus quer. O quê? O varão maduro, uma plenitude, conhecimento. É por isso que nós ministramos muito o conhecimento da palavra, a profundidade da palavra, para que todos possam exercer e chegar próximos ao que Cristo quer, a sua imagem conforme a sua semelhança, tendo o que? O fruto do Espírito ativo na nossa vida, dia a dia. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há o quê? Lei. E não somente conhecer quais são o fruto do Espírito, mas tê-lo implícito dentro de nós e mais ainda, praticar. E é isso que esses pastores foram escolhidos. Ontem eu fiz mais uma vez aquela aplicação com os pastores aqui, usando o texto de Salmo 23, sobre a figura de um pastor, não é? Ele é uma ovelha também. Nós somos uma ovelha, todo pastor também é uma ovelha, apenas com um diferencial. Qual é o diferencial que eu falei ontem? Com um sininho no pescoço. Quando Jesus fala sobre essa atividade pastoral, Davi era um pastor de ovelhas antes de se tornar rei de Israel. Todo pastor que cuidava do seu rebanho, ele observava aquelas ovelhas que eram mais aplicadas. Eles observavam quais eram aquelas ovelhas que seguiam as suas ordens e cumpriam as ordens, não andavam em perigo, buscavam ficar atento às instruções do pastor, para que ele pudesse então olhar para ela, obviamente, e saber: olha, eu estou fazendo tudo o que você está mandando. Então o pastor segurava essas ovelhas, separavam elas e colocava no sininho, porque quando o pastor não pudesse estar com todo o rebanho,
Todas as outras ovelhas, quando ouvia o barulho do chocalho do sininho, acompanhava aquela ovelha. Aquela ovelha, ela não desviava, ela não entrava em risco, ela andava sempre com postura correta, em segurança. Então, o pastor nada mais é do que o quê? Uma ovelha com um sininho, para poder orientar cada um de nós. Amém? Glória a Deus, queridos. E hoje nós comemoramos. E é gostoso quando nós nos colocamos à disposição. O Senhor me chamou para o pastorado, eu tinha para o ministério da palavra com 14 anos de idade. Eu era ainda menino. Tive um encontro com o Senhor, pude observar o chamado dele na minha vida com 12, não é? E com 14 anos ele me chama para o ministério pastoral. E subi num púlpito como esse, na Igreja Assembleia de Deus da Penha. Muita gente naquele dia, e eu aqui, um adolescente ainda pregando. E foi uma bênção, nunca mais me esqueço daquele dia. E aí, ao longo desses 50 anos de caminhada com o Senhor, Ele foi me ajudando. Os pastores são aqueles que também precisam também ser ministrados pelo Supremo Pastor, que é Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é o orientador. Quando nós subimos para poder ministrar, a primeira preocupação de todos os pastores é perguntar para o Senhor, o Supremo Pastor, o que o teu povo precisa. E aí ele vem e fala diretamente conosco. E aí ele começa a colocar tudo dentro do nosso coração, da nossa mente. E aí há o esboço de um sermão, um estudo, para que possamos abençoar a vida não só do pastor, porque ele tem o privilégio de receber a primeira mensagem, vem do alto, e ele recebe a mensagem para depois transmitir. Então, em primeiro lugar, ele também, como ovelha, ele é abençoado. Amém. Glória a Deus. Amém. E nós devemos orar pelos nossos pastores. Procure sempre na sua rotina de oração e de comunhão devocional diária com o Senhor, buscar colocar os pastores de todos os nossos ministérios. Alguns já foram ordenados, outros em via de ser, mas aqueles que ainda estão em via de ser ordenados ao pastoral, ao ministério pastoral, eles já não são, não de direito, mas de fato. Amém? Assim é. Embora o Senhor tenha me chamado ao pastorado logo cedo, com 14 anos, a minha ordenação ao pastorado se deu no dia 14 de agosto de 2004. Eu relutei para ser ordenado, porque eu agia e atuava como um evangelista, pregando, anunciando a palavra do Senhor. Até que veio o pastor Michael da igreja, lá em Connecticut, dos Estados Unidos, e falou: Edgar, eu preciso fazer a sua ordenação. Deus está falando conosco para ordenar. Era janeiro, ele estava numa viagem aqui no Brasil, e aí ele falou: eu retorno ao Brasil em agosto, então nós estaremos fazendo a tua ordenação. Eu falei: que assim seja. Se Deus está ordenando que se faça assim, então assim será feito. E foi uma bênção. Glória a Deus, não? Foi uma bênção. Eu amo ser pastor de vocês. E principalmente quando a gente vê que vocês recebem aquilo que recebemos do Senhor e transmitimos para vocês, e vocês põem em prática. Amém. A gente fica triste quando isso não acontece, não é? A gente transmite a palavra do Senhor e ela simplesmente entra de um lado, não é aplicada, e a gente vê o sofrimento natural. Porque quando Deus nos orienta a administrar e falar para a igreja, é com um propósito. Qual é o propósito? Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Nós andamos dia a dia com o propósito de poder nos aproximar da estatura de Cristo. Esse é o propósito.
para que realmente nós possamos atingir. Nós estamos num laboratório, perto do que seremos na eternidade. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Quem pode dimensionar um dia na eternidade? Ninguém. Mas nós temos o nosso tempo definido. Ele colocou o nosso tempo definido, o tempo cronos. Ele vive no Kairos, mas nosso cronos, ele é definido. Nós podemos ter uma ideia do que será na eternidade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós possamos nos aperfeiçoar, praticar o amor, né? Viver esse amor, viver aquilo que Deus tem de propósito para conosco, desde o nosso núcleo celular em casa, familiar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, aonde andarmos, nós temos que sim ter essa estatura de varão perfeito, próximo da figura de Cristo, para que as pessoas possam enxergar em mim e em você que ali vai um cristão, ali vai uma cristã, ali vai um servo e uma serva do Senhor. E outra, não precisamos ficar de uma forma muito incisiva no aspecto de transferência da nossa fé. Não, evangelize o tempo inteiro. Se preciso for, use palavras. Então a tua própria presença, aonde você coloca os seus pés, aonde você está, você tem que exalar o perfume de Cristo. Exalar que você tem um compromisso com o seu Deus, que a tua fé é forte, inabalável, para que as pessoas possam querer ser como você é. Amém, amados? Amém. E aí cumprir o propósito, que é o quê? O aperfeiçoamento. Sempre. Até que a gente chegue lá. O dia que nós, alguns, talvez, que estão aqui, participarão do arrebatamento da igreja. Talvez outros não. Creio eu que somos a geração do arrebatamento, por conta da cronologia bíblica e tudo que está acontecendo no mundo. Creio que sim, essa geração que vivemos fará parte do arrebatamento da igreja. E nesse momento, aqueles que tiveram o privilégio de estar aqui, terão os seus corpos transformados, terão os seus corpos glorificados, assim como o corpo de Cristo é. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estar numa igreja batista, né? Teremos o nosso corpo glorificado. E nós seremos a semelhança plena aí do corpo de Cristo. E por que teremos que ter esse corpo transformado? A palavra diz que Jesus é o nosso quê? Cabeça. E nós, a noiva dele, somos o corpo. Para que não haja rejeição alguma, o corpo tem que ter a mesma essência da cabeça, que é Cristo. Por isso que nós teremos o mesmo corpo em plenitude de Cristo Jesus. Por isso que aqueles que estão dormindo em Cristo voltarão com Ele nos ares, e os seus corpos também estarão sendo ressurretos com a mesma característica e perfeição. Glória a Deus, queridos. Isso é tremendo demais. É por isso que eu tenho que me aperfeiçoar cada dia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Talvez você não teve o privilégio de estar numa comunhão por conta dos seus afazeres, uma comunhão com o Senhor, e talvez houve alguma falha na tua intimidade com Deus durante os dias, durante a semana. Então nós vamos falar com Ele agora, dentro deste momento. Nós não podemos entrar para o louvor e adoração de qualquer forma. O Senhor já está aqui, junto com os seus querubins,
porque os seus anjos, os querubins, são anjos que estão ali ao redor da glória de Deus. Ela não pode ser destruída, ela não pode ser arranhada, nada, nem contaminada. A glória de Deus, os querubins, são os que protegem aqueles de se aproximar da glória de Deus em condições que não são favoráveis. Amém, amados? Amém. Ele é poderoso e Ele está aqui, Ele garante que está aqui. E eu peço que você recline a sua cabeça, feche os seus olhos agora e juntos vamos orar ao Senhor. Vamos orar da seguinte forma: diga comigo assim: Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui diante da tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor permite que eu entre na tua presença. Deus, isso é bom demais. Pai, eu sei que tu és santo e precisa em santidade ser adorado. Acabamos de ler na tua palavra que nós temos que nos aperfeiçoar porque somos santos. Pai, nesta hora passa o teu sangue sobre a minha vida. Talvez eu tenha feito algo que não te agradou, às vezes consciente ou não, mas isso entristeceu o teu coração. Eu não quero, Senhor, abrir a minha boca, entoar cânticos de adoração, sabendo que o Senhor não receberá. Não faz sentido isso, Senhor. Então limpa minha vida, purifica minha vida de alto a baixo. Traga-me para a tua presença de forma que o Senhor aceite o meu louvor e a minha adoração como cheiro suave. Recebe assim, Senhor. E eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos magnificar o nome dele. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Amém? Como é bom o Espírito Santo já falar tão diretamente com a gente logo no abrir, no iniciar do culto, né? Quem está feliz aí? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós estivemos aqui no encontro dos pastores e eu abri o início do louvor aqui lá em Salmo 123 ou 122, se eu não tenho nada, versículo 1, que diz assim: alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? E é dessa forma que eu queria iniciar com vocês essa semana, esse início de semana. Que vocês se alegrem nessa sua semana, nesse início de culto. Que você entregue seu coração a Deus, entregue toda a sua semana, as dificuldades, até mesmo as doenças, entregue para o Senhor agora. Teve muita gente, inclusive eu, essa semana não foi muito fácil, né? Então, assim, não sei se é uma virose que está ocorrendo aí, que está vindo, mas a maioria das pessoas estão com problema de garganta, então, problema de respiração, problema de infecção no estômago, né? Gastrite atacando, dor de barriga, né? E parece ser uma virose, né? E assim, não foi diferente para mim não, a semana inteira foi dessa forma, com dor no corpo, dor, sentindo dor, cólicas atrás de cólicas, e colocando na presença de Deus, falei, Deus, meu corpo está em pecado, será? Né? Porque quando a gente toma a ceia aqui, o pastor fala, aquele que come e bebe, né, em pecado, está trazendo o quê?
Condenação ao seu próprio corpo. Eu falei, será que, Senhor, que eu estou em pecado? E comecei assim a falar, Deus, se eu pequei contra ti foi a semana inteira, com dor, com cólica, inclusive um dia eu sonhei à noite, era 2, 3 horas da manhã, eu sonhei, e veio vários demônios em cima de mim. Eu falei, repreendo em nome de Jesus. Então assim, são certos, irmãos, quando você coloca na presença de Deus, e Deus mostra, peraí, são setas, são coisas que vão dardos inflamados, que acomete a nossa semana, e a gente tem que estar vigilante quanto a isso, não é? E eu coloquei isso no momento que veio, eu falei, Deus, a tua palavra diz que quando nós clamamos ao Senhor e pedir perdão, e eu tenho pedido perdão todas as noites, assim, Deus me perdoa, tira toda a dor, tira tudo que é todos os vestígios, tira toda a seta do inimigo. Se isso é para tirar a minha presença, da tua presença, tira isso em nome de Jesus, né? E a gente tem que fazer esse tipo de oração para a gente santificar, porque a gente não pode subir aqui de qualquer forma, porque eu estou sendo espelho para os irmãos, e se eu estou em pecado, irmãos, vocês vão estar em pecado. Isso é sério. Quando a gente se coloca, por isso que eu falo, quando a gente se coloca na presença de Deus para estar ministrando aqui a nossa semana, a semana do pastor, que vai estar pregando, ministrando aqui a palavra, não é fácil. Não é fácil. Assim como não é fácil para os irmãos. A semana dos irmãos é muito difícil. Por quê? E muitas das vezes a gente esquece de olhar para o nosso pastor. Orar pelo nosso pastor, pelos nossos pastores, né? E todos nós somos acometidos, porque se o corpo do pastor está inflamado, a igreja está inflamada. Se o corpo do pastor estiver em pecado, o corpo, a igreja vai estar em pecado. Nós temos que orar pelos nossos pastores, para os nossos pastores nunca caírem, para Deus estar fortalecendo, para Deus estar entregando a palavra, aquilo que precisa ser falado, aquilo que a igreja não pode esconder. Os pastores nunca podem esconder aquilo que é a verdade. E graças a Deus, essa igreja, a nossa igreja, tem sido dia a dia pregado a verdade. E nós temos aprendido isso. E quando você fala a verdade, por mais difícil que sejam as consequências do seu erro, do seu ato, a sua verdade vai te libertar de qualquer coisa. Amém? E é com muita alegria que o pastor falou hoje que santo, santo, santo é o nosso Senhor Deus, o Deus forte, Deus do nosso exército. Amém? E eu queria declarar isso com vocês cantando nessa manhã, que santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos. Muita alegria. Declare isso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
e alegres estamos, Senhor Deus. E nós vamos declarar isso para o Senhor. Aleluia! A alegria está no coração daquele que já conhece ao Senhor. Amém? Vamos declarar isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvarmos ao Senhor. Amém? E é muito bom dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu também falei isso ontem aqui. E ver meus filhos louvando a Deus, tocando para o Senhor, é uma felicidade muito grande. E dizer que o Senhor até aqui nos tem nos ajudado. Amém? E ver eles tocando aqui na igreja é uma felicidade muito grande. De estar louvando junto com eles não tem preço. É uma felicidade muito grande. Amém? E eu queria continuar louvando os irmãos, com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amém?
Dizer socorro, vem presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, toda minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma vai me chegará, nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Eu sou o Senhor Jeová. Vou declarar isso novamente também. Vamos lá? Então, desde o começo de novo, então, vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Declare isso com uma força. Com a força que você tem no seu coração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, toda minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma vai me chegará, nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Estamos firmados na rocha que nunca se abalará. Eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Santo nome do Senhor, amém? Oh, Senhor. Recebe, Deus, a nossa oração. Recebe o nosso louvor. Minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tá, irmão? O Senhor é a Ele é a sua oração. toda minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma vai me chegará, nenhuma angústia contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o Deus, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Te louvamos, Deus, te agradecemos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor, o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Aleluia. Nós queremos declarar o quão grande é o Senhor, Deus. Quão magnífico é o Senhor, Deus. Oh, Jesus. Irmãos, declare isso ao Senhor, amém? Oh, Pai, toda honra e toda glória a ti, Senhor. Todo louvor, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Grande é o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso
santo monte, alegria de toda a terra. Meu Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos te agradecer, ó Deus.
nosso louvor, Senhor Deus, nossa gratidão a Ti, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, recebe, Senhor Deus, como louvor, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, como incenso, Senhor, suave a Ti, Senhor. Oh Deus Santo, recebe como nossos corpos em sacrifícios santos a Ti, Senhor. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos a Ti, ó Deus, entregar, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, aquilo que pertence ao Senhor, ó Deus. E agradecer a Ti, ó Deus, por quão grande foi, Senhor Deus, o início de mês, o início que se passou, Senhor Deus, o mês que se passou, Pai. O Senhor não tem deixado faltar na Tua casa, Senhor Deus, o alimento, Pai. Não tem deixado faltar a nossa mesa, Senhor Deus, o nosso pão, Pai. E nós queremos a Ti, ó Deus, te agradecer nesse momento, Senhor Deus, por todo o dízimo, por toda a oferta, Senhor Deus, que vai ser depositada aqui nesse gasofilácio, Deus. Nós consagramos desde já, Senhor, a cada família, Senhor Deus, que vai, Deus, trazer agora, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração deles de entregar a Ti, Senhor. Oh Deus Santo, nós te louvamos. Os irmãos podem trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, amém? Aleluia, glória a Deus.